senhora fica confortável me olhando aí, não? Sim, só que Não precisa olhar para a câmera. Não precisa. Não, pode olhar para mim. Aliás, a senhora pode olhar para onde a senhora quiser. Ah, tá bom. Podemos começar? Podemos. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui em Campina do Monte Alegre. Não é Campina, é Capão Bonito. Aqui, gente do céu, eu ensaiei tanto. Nós estamos em Campinal. Bom, vamos começar tudo de novo. Ainda bem que o erro foi logo no começo. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui em Capão Bonito, no Hotel Passarim, e nós vamos entrevistar a Dona Isabel, que é uma das cofundadoras aqui do hotel, né, Dona Isabel? É, isso mesmo? cofundadora. Então, primeiro eu vou começar a pergunta, agradecendo aqui ao hotel, né, todo o pessoal que nos acolheu. Nós estamos hospedados aqui, nós vamos ficar uma semana produzindo vídeos aqui na região. Sim. Depois nós vamos fazer um vídeo especial sobre o hotel aqui. E procurem no canal. Sim. E, Dona Isabel, eu queria que a senhora se apresentasse, falasse seu nome, né, a data que a senhora nasceu, o local, e aí a gente vai caminhando por aí. Eu me chamo Isabel de Freitas Saco. Nasci aqui em Capão Bonito no dia 4 de fevereiro de 1938. Estou com 87 anos. 87 anos. Sua família fazia o quê? Como que chegou aqui na cidade, a senhora sabe? O meu avô ele é descendente de índio e ele era o dono do cartório de registro de imóveis. E meu pai formou-se em odontologia em São Paulo e veio praticar odontologia nessa região. Meu pai era de Tararé, mas ele começou aqui em Capão Bonito. Encontrou a minha mãe e casou com ela. Casou com ela, sim. Né? E ele morou aqui muito pouco tempo, porque eles casaram em 33, na época lá naquela... Sim, no pós-revolução ali, né? Revolução, muito difícil. E depois eles foram morar em Itapeva. Olha Um sagui? Não, é um esquilinho, um caxinguelê. Um esquilinho. Então, eu tinha 2 anos quando nós fomos para Itapeva, mas eu nasci aqui. Os meus irmãos nasceram todos em Itapeva. A senhora cresceu em Itapeva, Cresci então? em Itapeva, estudei, depois fui fazer enfermagem, depois de brigar muito com meu pai. Porque ele não queria que a senhora estudasse? Não, que eu fizesse enfermagem não, que eu queria que eu fizesse medicina. Mas porque talvez a coisa do... medicina, não era isso, eu queria enfermagem, porque eu queria cuidar, eu gosto de usar as minhas mãos para fazer Isso é uma coisa que eu reparo, né? Os enfermeiros são sempre mais próximos ao paciente, né? Claro, é diferente. O médico vai lá rapidinho, receita, dá tchau, vai embora. Não é isso que eu queria. Então, mas eu tive que brigar muito com meu pai para fazer a enfermagem. E fiz enfermagem na USP, em São Paulo, 4 anos internas lá na escola. E isso me marcou muito porque eu tive tudo de graça, do bom e do melhor. Isso nasceu um martelo na minha cabeça que eu deveria devolver para alguém em algum lugar aquilo que eu tinha recebido. Que legal. Isso foi martelo. Mas conheci meu marido, casei, tive os 2 primeiros filhos. Meu marido teve tuberculose e foi despedido do emprego. Ele era, como que fala? Auditor no Moinho Santista. Então, em 67, ele foi ficou desempregado e estava com tuberculose. Aí foi que eu conheci a doutora Gudrun. Sim. E ela me disse, Isabel, vai para Campos do Jordão e cuida do seu marido. Não ponha seu marido no internato lá, porque ele vai morrer. Então eu deixei meus filhos com a minha sogra. Para a senhora cuidar. Para eu cuidar dele. do meu marido. E eu fiz isso. E ela ia para Campos e ia lá visitar a gente e cuidar dele. Vamos voltar mais um pouquinho. A senhora não exerceu a enfermagem, então? Pouco tempo. Eu trabalhei pouco tempo no Hospital Samaritano, na escola de auxiliar de enfermagem. E trabalhei pouco tempo no Hospital da Guarda Civil de São Paulo, que era um hospital só para os guardas. Fui enfermeira lá. E a senhora recebia para isso? Também, tinha salário e tudo, né? Esses 2 momentos tinha salário, sim. A senhora falou que seu marido foi auditor, então ele deixou de trabalhar como dentista nesse momento? Não, o meu pai era dentista. Seu pai, desculpa. Eu confundi. Meu marido, ele fez administração de empresa. Tá.
na GV, em São Paulo. Tá certo, né? Foi das primeiras turmas da GV. Agora, como que a senhora chegou na doutora Gudrun, que para quem não conhece, né, foi um dos iniciadores aqui do movimento antroposófico aqui no Brasil, da Clínica né? Tobias. Clínica Tobias. Como que a senhora chegou lá? Alguém indicou como sendo melhor que outros tratamentos? Então, meu marido ficou doente e a gente foi no médico, foi no outro médico, foi no outro médico. Ninguém fazia o diagnóstico. É uma gripona e aquilo piorando. E tem uma prima, uma pessoa descendente de alemães, casada com um primo do meu pai. Quando ela se encontrou comigo, ela disse: Abel, tem uma médica assim que tem uma medicina diferente, e pesquisou e deu o telefone dela para mim. Então, uma noite eu liguei para a doutora Gudrun. Ela disse: eu não tenho consultório, eu só atendo na minha casa. Eu moro na Rua Bahia, Santo Amaro. Se você quiser vir aqui, vem aqui. Naquela noite, o meu marido estava com 40 de temperatura. E o meu irmão chegou lá, meu irmão Antino, com o carro dele, nos levou. Nós não conhecíamos nada de Santo Amaro. E vai para lá, vai para cá. Santo Amaro era bem rural naquela época, né? Bem rural, imagina 67. E de repente ele parou: vamos ver onde nós estamos? Olhou, Rua Bahia. Rua Bahia. Sinal. Aí fomos lá, a doutora Gudrun olhou para ele e falou: eu já sei o que ele tem. E fez uma coisa para ir para um tisiologista. Sim, antigamente o tuberculose chamado de tísico, né? Tisiologista. E fui lá num professor de tisiologia. Quando nós chegamos lá no consultório, ele disse: meu Deus, como vocês deixaram ficar desse jeito? Estava com um buraco no pulmão. Tirou o raio-x, né? Tirou tudo. Horrível. Ele disse: repouso absoluto, repouso absoluto, repouso absoluto. Prescreveu todas as medicações, Campos do Jordão. Que era para onde se encaminhava na época. Daí fomos para Campos do Jordão, meu irmão foi lá, alugou uma casa e eu fui lá cuidar dele. E aí, repouso absoluto e tal, a minha sogra me ajudou, a minha mãe me ajudou, a minha irmã me ajudou. A família inteira, né? Nos abraçaram, as duas famílias nos abraçaram. Com o tratamento da doutora Gudrun... A senhora lembra? Vamos falar um pouquinho de... Posso falar disso? Sim, por favor, acho interessante. Eu acho que é muito importante, porque a medicação normal, oficial, eram 12 comprimidos, não sei das quantas, 10 comprimidos, não sei das quantas, streptomicina todos os dias. A doutora Gudrun falou: Isabel, você vai dar streptomicina um dia sim, um dia não. Já diminuiu a carga. Diminuiu. Em vez de 12, você dá 6 comprimidos. E ao mesmo tempo que ela entrou com a medicação que vinha da Suíça e da Alemanha, porque não tinha Veleda naquele época. Ainda não, né? Não tinha. Então ela trazia a medicação. E vieram os pozinhos, ponta de faca, injeção subcutânea. Quer dizer, eu estava dando de letra ali porque eu era enfermeira. Sim. Eu sabia cuidar dele. Então eu nunca demonstrei tristeza, nada. Eu estava dona da situação, entendeu? Ô, dona Isabel, mas nos hábitos de vida, assim, ele provavelmente alimentação, alguma coisa na respiração, não mudou nada? A comida, podia comer qualquer coisa? Naquela época? Sim, o tratamento antroposófico. Sim, a gente buscava sempre o mais natural para ele, né? Muita aveia, muito centeio, muita coisa assim de Mas grãos. por recomendação da doutora Gudrun? Da doutora Gudrun, bastante fruta. Então foi um período assim, difícil. A senhora já tinha os filhos, não? Já tinha 2 filhos que ficaram com a minha sogra. Ficaram com a sogra, né? Então, o traumatismo nos 2 primeiros filhos deve ter sido grande. Porque imagine uma criança que não tinha ainda 3 anos, outro não tinha 2, de repente pai e mãe somem na frente. Como é que né? Então, o retorno foi devagar. Depois que o meu marido ficou não contaminante mais, depois de 45 dias de tratamento. 45 Foi muito dias. rápido, né? Muito rápido. E o tisiologista demora me disse meses, assim, né? O tisiologista me disse: mas o que a senhora fez com o seu marido que ele recuperou tão rápido? Falei: eu estou usando homeopatia. Aí ele deu uma gargalhada na minha cara. Que ele não acreditava em homeopatia. E falou: a senhora vai querer que eu acredite que homeopatia cura a tuberculose? Não, é porque a senhora é enfermeira, a senhora cuidou muito bem do seu marido, por isso que ele recuperou. Mas certamente isso também fez uma diferença, né? A sua presença ao lado dele, claro. Sim, claro. Se ele tivesse longe, ele teria morrido mesmo, porque ele era muito melancólico. Então, e depois de 10 meses nós pudemos vir embora, né?
Dona Isabel, eu não ia por esse caminho, mas a senhora parece que dá muita importância, né, à formação da criança, né? Sim. E inclusive, a senhora tem um livro e a senhora, já que não pode fazer muitas atividades para fora, a senhora está muito ligada, né, nesse momento da vida da criança. A senhora trouxe até alguma coisa aí. Vamos mostrar agora? Vamos. Eu ia deixar para o fim, mas eu acho que de momento já se apresentou agora, né? Já. Ok, vamos mostrar a bonequinha? Mostrar a bonequinha. Eu acho que a bonequinha primeiro, depois a gente fala do livro. Então, nesse momento da minha vida, eu estou com 87 anos, muitos limites na ponta do meu nariz, mas a cabeça não para de funcionar. Que bom, né? É. E aí tem essa bonequinha, que é especial, chama-se boneca do apego ou boneca da transição. Isso tudo veio da sua cabeça? Não, isso existe. Há muito tempo já existia, tá. Eu já conhecia. Né? Sempre nos bazares da escola eu fazia para ajudar o bazar e vender. Então essa bonequinha, por que ela é especial? Ela dá conforto à criança. Dentro do útero materno, a criança está em contato permanente com a água, com o movimento, né? Ela está sentindo a água na pele, né? Ela está em movimento, tem liberdade, tem limite. Esse é um outro aspecto importante que eu gosto de chamar a atenção. Também tem limite dentro do útero, é isso? Do útero. Liberdade de movimento e limite. Isto é uma lei da natureza. Deve acompanhar a criança sempre. Liberdade de movimento e limite. E o limite somos nós que damos. A criança não tem limite. Somos nós que damos. Né? Mas ela tem que ter liberdade de movimento. Isso é fundamental. Ela tem que se sentir livre, mas saber que é até ali só. Até onde pode ir. Né? Então, e o que acontece com essa boneca? Ela sendo vermelha, o vermelho, a cor complementar do vermelho é o verde. Se nós adultos ficarmos olhando durante 15 minutos o vermelho, você tira ali e você enxerga uma superfície verde. Isso na criança pequena é automático. E o verde acalma a criança. Então, a recomendação de Rudolf Steiner, usar o vermelho para as crianças pequenas, porque isso acalma a criança. Entendeu? Isso é de origem antroposófica, esse uso dessa boneca? É da Europa, não sei se Europa. Acho, é da Europa, não é antroposófica. Então, é uma lã de carneiro que a gente... Lã de carneiro. Interessante. E onde que a senhora arruma lã de carneiro? Eu vivo, abro a boca no mundo e as pessoas me trazem. A senhora vai nas redes sociais e pede? Não uso, é boca mesmo. É boca mesmo, boca. Então, até fazer uma bola, né? A gente vai fazendo até ficar uma bola e aí põe um paninho que é como chama? Ela está sem cheiro essa. Eu acho tão gostoso o cheiro da carneiro. Aí faz isto, um paninho de 26 centímetros, depois um pano de 40, 50. Pra amarrar. E amarra. A senhora acha que essa figura lembra a figura humana? Então, criança? Por que tem que essa figura? A cabeça, né? Porque a criança quando nasce, a cabeça é que está pronta. O corpo é um rabo, não tem nada pronto aqui. Mas então a cabeça é o que está mais pronta. Entendeu? Então não nos interessa dizer que tem braço, tem perna. O que a gente faz é um nozinho em cada ponta para dizer pé e mão. Entendi. Tem os pés e tem as mãos. Mas para que idade que seria recomendado? Até 4 meses. Os primeiros meses de vida. Os primeiros meses, tá? Os primeiros meses de vida. Então. Eu recém-nascido até 4 ou 5 meses. Quando está sentando não precisa mais disso. Aí é outro momento. Tá. Entendeu? Então é esse momento em que a criança, se ela segura aqui, sinta, é algodão, né? Tecido de algodão. É importante que seja natural, né? Natural, Então essa criança vai sentir bem. Porque ela conhece essa textura. Sim. Ela sentiu. É familiar para ela. Familiar para ela, entendeu? Ô, Dona Isabel, a senhora teve experiência já de colocar isso junto às crianças? Como que aconteceu? Como é que funciona? Isso acalma as crianças. Acalma. Dá um conforto, porque é algo que ela conhece. Ela saiu de um ambiente em que ela estava sempre sentindo a textura, né?
essa cor vai dar dar um conforto para ela. Tem até... Agora isso não entra como substituto de nada, né? Chupeta, não. presença de pai e mãe, nada, Não. É algo a mais que a gente reforça para o conforto dela. Tá. Não é substituto de mãe de coisa nenhuma. É uma informação que está sendo dada ali para servir de... É um contato que dá conforto para ela, que é uma coisa que ela conhece. Tá. Entendi. Para ir mais devagar em direção seria a transição, ao fora. A transição, esse momento. Boneca do apego, boneca da transição. Sair do corpo da mãe e chegar no nosso mundo. Porque ele sai de um ambiente quente, onde ele tem mobilidade, onde todas as necessidades são satisfeitas, onde ele está ouvindo o tum-tum-tum do coração da mãe. De repente isso tudo acaba. O berço está duro, frio, outras mãos... Como é que é isso? Que mundo é esse? Estou perdido. Então isso é um atenuante para... Isso, ela vai chorar menos, porque ele se sente confortado. Entendi. A senhora começou a ter interesse nisso quando? Assim, nessa fase da vida das crianças? Não sei, eu sempre... Já é lá de trás, será? Quer dizer, a criança para mim sempre foi algo apaixonante, né? Mesmo antes de conhecer a antroposofia, de ter os filhos? Mesmo antes. Quer dizer, não sei, eu menina em Itapeva, minha mãe era espírita. Eu sempre acompanhei a minha mãe nos cuidados com as pessoas, então foi algo que foi crescendo dentro de mim. Esse dar comida em Itapeva. Cuidar. Tinha um dia da semana que o prefeito deixava as mulheres pobres da zona rural vir na cidade pedir esmola. E a minha casa em Itapeva tinha um fogão de lenha bem grande. Esse dia, quinta-feira, a minha mãe fazia muita comida e as mulheres iam comer lá dentro da cozinha. E quem servia os pratos era eu. E elas vinham com os filhos pequenos? Não, eram velhinhas. Ah, eram as velhinhas? Velhinhas, que vinham da zona rural pedir a esmola na cidade. Um dia certo? Um dia certo da semana. Então esse dia era um desfile de velhinhas lá e quem fazia os pratos com a maior alegria era eu. E servia os pratos para elas. Né? Elas me chamavam de minha Zabezinha. Então eram muitas assim, e algumas que não vinham, uma da cidade, quando a gente sentia falta dessa, especialmente porque era alcoólatra, a gente ia atrás dela na Pedreira, um lugar difícil de chegar, mas a gente ia lá levar um bolo, uma comida, não sei o que. Então o domingo era o dia que eu ia visitar também amigas velhas da minha mãe, levar comida, não sei o que. Então assim, cresci assim com uma coisa muito espontânea, muito verdadeira, sem esforço nenhum, entendeu? Sim. E a senhora falou da sua mãe, que ela era espírita. E o pai acompanhava isso também? O pai era ateu. Ateu. Suicidou-se. Mas fez muita coisa, muita coisa. Toda essa madeira que está aqui foi a árvore que ele plantou. Imagina, 50... Essa aqui do hotel? Todas as madeiras, eucaliptos. Pilares, eucaliptos, foi ele que plantou. Em 1950, ele plantou eucalipto aqui em Capão Bonito. Eu vi que tem uns bem grossos aí, né? Porque é de 1950. Para fazer eucalipto tratado para não apodrecer. Isso em 1950. Ah, mas já tinha essa coisa do tratamento do eucalipto, né? Tinha uma única, que era a Prema Rio Claro. Sei. Só tinha essa. Essa aqui foi a segunda, em Capão Bonito. Acho que herdei alguma coisa do meu pai, viu? Apesar de brigar muito com ele. Briguei muito com ele. Mas eu me sinto... Quando a gente briga, a gente tá ligado ainda, né? Voltando ao assunto do recém-nascido, a senhora apresentou esse livro também, que a senhora disse que quer conversar sobre. Eu acho muito interessante, eu gostaria que a mãe que está interessada em entender o que significa o relacionamento da mãe no primeiro ano de vida, o que significa para essa criança em matéria de saúde física, saúde mental, inteligência, tudo isso tem a ver com o relacionamento da mãe no primeiro ano de vida. Então eu gostaria muito que as mães interessadas busquem esse livro, não deve ser caro, não sei se Então, isso aqui, como que a senhora chegou nesse livro aqui?
Isso aí é do seu momento que a senhora está buscando fazer os bonequinhos e... Não, interessante. Então conte como que foi. Em 1923, eu fui convidada pela secretária da Educação. Peraí, 2023? 2023. Ah, tá, a senhora falou 1923. Não, é 2023. É. Eu fui convidada para a secretária da Educação de fazer palestra com todos os membros da Secretaria da Educação. E uma pessoa, uma mãe, me deu esse livro, falou, a senhora conhece esse livro? Falei, não conheço. Ela me deu o nome e eu comprei. Então foi sugestão de uma mãe que me ofereceu, me deu essa. E quando eu vi, eu encontrei tudo aquilo que eu já vivia martelando na vida, sabe? Eu encontrei agora de maneira científica. Porque eu não saberia explicar totalmente qual é o hormônio que funciona quando a mãe sorri para o filho, quando olha no olho. Eu não saberia explicar isso. Mas a senhora sabia que acontecia? Sabia que era assim. Eu sabia que era daquele jeito, mas não sabia explicar. Por quê? É como a gente pegar o sabão e pôr, eu sei que o sabão tira a sujeira, mas a química que acontece eu não sei. Entendeu? Então isso aí foi uma coisa assim que veio reforçar tudo que eu já falava. Por isso eu gostei muito do livro. E é importante que as mães leiam para sentir como isso é verdadeiro. Agora, como que a senhora vê, né? Porque muito do que a gente está falando, que acontece da educação das crianças, é que as mães não têm tempo para ficar junto com os filhos, porque elas têm que sair fora para trabalhar, né? Pois é. O orçamento familiar, né? Exatamente. Tem essa questão também, né? Existe essa questão. Então eu sinto assim, quando não existe condição de estar com a criança, a creche é menos pior. Sim. A creche é menos pior. Agora, se tem uma avó que pode pelo menos metade do dia estar com a criança, fazendo... Estando presente ali, às né? vezes da mãe, porque é importante formar o vínculo, é importante pertencer a alguém. Quando as crianças se sentem objetos, como em São Paulo acontece, a creche passa uma Kombi às 6 horas da manhã catando crianças, nenéns, tudo embrulhadinho e vai para dentro da Kombi. Chega lá, um pega, outro pega, outro pega. É frio. Eu sou objeto. É. Então, quando eu pego alguém, eu quero a bicicleta do outro, eu sou um objeto, ele é um objeto, que faz? Mato e pego o meu objeto. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, sintam o drama que é. Agora, eu sempre pergunto para as mães, quando não tem o que comer, tudo bem. Mas se tem o que comer, por exemplo, em Capão Bonito, hoje, recentemente, existe uma lei feita por alguém que não entende de criança, que as crianças têm que ficar na educação infantil o dia inteiro dentro da escola. Impossível. A mãe quer ficar com o filho e não pode, porque tem uma lei na cidade. Mas será que essa lei não é porque a mãe tem um período integral de trabalho? Não. Então, nesse caso, são mães que podem ficar com os filhos e que não podem por causa da lei. Foram atrás da médica para dizer assim, ateste que meu filho não pode ficar o dia inteiro na casa. Ah, entendi. Mãe que estaria disponível, e não pode mas ficar. O período sempre é integral e não meio. Entendeu? Entendi. Ah, bom, aí Esse sim. é um caso agora recente, faz um mês que está acontecendo isso, que eu também fui conversar com, não tinha nada a ver com isso, mas eu fui lá. Sinto muito, isso me afeta muito, eu vim aqui falar com você, claro, que tem que mudar essa história. Né? Dona Isabel, então depois a gente vai colocar isso aqui, o link na descrição, certamente deve ter em alguma plataforma para comprar o livro, né? Sim, a gente coloca o autor, Julieta Franco, O Poder do Apego. Quem se interessar, né? Quem se interessar, procure porque é importante. Para aquelas que querem realmente entender como relacionar com o filho. A qualquer momento, se a senhora quiser, a gente volta para falar desse assunto, né? Não, eu acho que agora eu já botou para fora. Já mandei. Não, mas às vezes aparece. Mas eu queria saber, assim, vocês estavam lá em São Paulo, né? Como é que se deu esse retorno aqui para Capão Bonito? A doença do meu marido, o fato dele estar desempregado, 2 filhos para criar. Essa era a situação. Uma mão atrás, outra na frente. E meu pai convidou meu marido para vir para cá, para Capão Bonito. Porque ele tinha acabado de montar a usina. Meu irmão, que era engenheiro, montou a usina e tinha 13... A usina de tratamento de eucalipto? De eucalipto, que está aí. Havia 300 alqueires de eucalipto plantado com 12 anos de idade. Que o seu pai havia plantado? Meu pai plantou. A senhora sabe a variedade do eucalipto? Não sabe? Não sei. Não, o nome? Não sei. Tá tudo bem. Curiosidade minha. Então, e nesse momento, né?
68 que nós viemos ficamos 10 meses em Campos do Jordão. Em 10 meses ela estava curada, hein? 10 meses. O médico nunca tinha visto isso. Parece que o tratamento é 180 dias, uma coisa assim, né? Não sei. O que tem na memória parece que é isso. Eu sei que nós estávamos lá, viemos aqui. Então tinha usina pronta, 300 alqueires de eucalipto com 12 anos de idade. E meu pai convidou meu marido para assumir a empresa. E meu marido é formado em administração de empresas pela GV. Então ele aceitou. Aí nós ficamos na casa deles, né? Do A meu senhora pai. teve quantos filhos, desculpa? Senhora? 3. 3. Esses 2, depois veio a Thaís. E já tinham nascido todos? 2 só. 2. A Thaís veio depois do... Nasceu aqui, então. Nasceu em São Paulo, mas foi depois da história. Tá bom. Veio depois. Então, aí nós ficamos. Mas Capão Bonito não tinha saneamento básico, o esgoto corria a céu aberto na frente da casa do meu pai, atrás da casa do meu pai tinha esgoto correndo a céu aberto. Escuta, tinha a estrada era de asfalto já aqui? Não, não era nada disso. Chegava-se por terra aqui. Terra e assim, esgoto correndo. A água, quando chovia, apareciam os verminhos vermelhos na torneira. Uau! Não tinha nada. A energia senhora como elétrica, enfermeira deve ter ficado... Louca. Fiquei louca. E ali a luz elétrica era uma Lamparina. Uma velinha. Vela? Vocês não tinham? Tinha a lâmpada, mas parecia uma velinha. Entendi. Era muito fraquinha. Muito fraquinha. Que era gerador? Paranapanema, chovia, já apagava tudo. Depois de uns meses eu disse para o Aldo... O que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos filho para criar, não tem escola, não tem isso, não tem... Fui atrás do meu pai. Nós não podemos ficar aqui nessas condições. Nós fomos procurar uma outra cidade para morar. Aí ele disse, Isabel, se vocês saírem daqui, você sabe o que eu faço? Não, eu toco fogo em tudo. Você duvida? Ele falou isso para a senhora? Falou isso para mim. Eu toco fogo em tudo. Ele era muito radical, né? Nossa Senhora, uma autoridade. Eu falei, não, eu acredito. E ficamos. E eu falei, por medo dele fazer isso. Vamos fazer do limão uma limonada. Hoje eu agradeço, porque eu estava no lugar certo para o martelo da minha cabeça parar de martelar, entendeu? Então eu trabalhei 40 anos no Vale, mais de 40 anos, sem ganhar nem um tostão, nunca. Quando a senhora fala Vale... Vale Encantada é essa escola de educação infantil. Não, então vamos contar, né? Como é que é? Seu pai fez ameaça, e daí? Fez ameaça. Vocês ficaram e ficamos. O seu Aldo, né? Foi Aldo. administrar aqui. E essa empresa... Para fazer o quê? Peraí. E essa empresa hoje tem 57 anos. Então, ficamos aqui. E aí, o que eu faço? Pensou na educação dos filhos. Sim, na educação dos filhos. Deixa eu chegar lá. Mas logo que assumimos, então, vamos ficar em Capão Bonito, vamos tratar de fazer uma limonada desse limão, né? Aí eu fui dar umas aulinhas no colégio Raul Venturelli, colégio estadual, me convidaram para dar as aulinhas sobre saúde escolar, sobre botânica, sobre não sei o que, eu fiquei muito feliz. Mas a extracurricular, não? Extracurricular? Não, parte? Eu podia fazer porque eu tinha certa formação em saúde, né? Então eu podia dar. Então eu fui dar. Com consequência, o meu marido e o meu pai falavam assim para mim, meu pai principalmente, fica em casa, boba, eu pago o dobro para você, você não ganha nem pro sanduíche de mortadela. Fica em casa, eu pago o dobro. Isso uma vez, 2 vezes, eu ia feliz da aula, para botânica eu levava uma cesta cheia de cogumelo, disso, daquilo, as folhas todas que eu catava aqui. Aí aquilo foi me enchendo, até que eu, tá bom, vou parar de dar aula. Mas parece que houve uma amputação dentro de mim. Aí eu perdi a alegria, fiquei murcha, indiferente, nada fazia sentido para mim, né? Até que um dia, nós tínhamos uma cozinha imensa e um fogão de lenha. Sempre as conversas eram ao redor do fogão de lenha. Né? E eu falei para o meu marido, você e o meu pai me amputaram, tá? Vocês cortaram. Ele levou um susto, ele empalideceu. Os dois estavam presentes? Não, só o meu marido.
ele empalideceu. Ele não tinha percebido o que eles estavam fazendo comigo. Ele não tinha percebido. Mas a senhora nunca tinha gritado, esse foi o primeiro grito, foi né? O primeiro grito. Foi o primeiro grito. E a partir daí, ele foi o concretizador dos meus sonhos. Olha só. Virou. Que interessante. Tudo que eu queria, ele fez. O vale ele fez. Nunca perguntou, vai custar caro, vai dar trabalho. Ele nunca fez isso. Ele foi fazendo tudo o que eu queria. Então fizemos o vale, fizemos o criar. Ele participou da construção das coisas do criar. Então o mais difícil foi a senhora se manifestar. Se manifestar, por quê? Bom, mas aí a senhora manifestou, né, que a senhora estava sendo amputada. E qual foi a primeira coisa que a senhora foi fazer da sua vontade? Então, aí eu fui convidada para trabalhar na Santa Casa, porque eu tinha o diploma de enfermeira e isso daria mais dinheiro para a Santa Casa. Então o padre, que era o provedor, veio falar com o Aldo para ver se eu podia trabalhar. Aí combinamos que trabalharia 4 horas, o meu marido disse quanto eu devia ganhar, então foi tudo certinho. Assim. Trabalhei 2 anos. E nisso as crianças estavam com que idade? Não, os filhos seus, né? A Thaís já tinha 2 anos, a menor já tinha 2 anos, os outros eram grandes. E a senhora escolheu trabalhar meio período? 4 para horas. poder ficar um pouco com os filhos? 4 horas. Já tinha essa consciência? Já tinha essa consciência. E estava com a minha mãe junto também, né? Então minha mãe é que supervisionava tudo, né? Então, e aí eu vindo da Santa Casa, nesse momento, 74, eu fui à doutora Gudrun, levei a Thaís, e ela disse, a sua filha está precisando de um jardim de infância. Eu disse, mas Capão Bonito não tem jardim de infância. Comece você no quintal da sua casa. Ela me disse. Bem alemã, né? É, aquela coisa assim, dura, não tem alternativa. Falei, nossa, eu começar o jardim. Levei um susto, né? Porque eu entendia um pouco de criança, mas e o resto? E estava trabalhando na Santa Casa. E todo dia eu vinha da Santa Casa, meio chorando, com dor de cabeça, porque as coisas que aconteciam não deveriam acontecer, né? E eu disse, Isabel, quer saber de uma coisa? Largue a mão da Santa Casa, vamos cuidar das crianças, como a doutora Gudrun falou. Eu ajudo você, eu ajudo você. E aí, começamos a pensar no jardim de infância, né? E aí, eu pensei, bom, eu sei lidar com a criança, não sei fazer propaganda, não entendo nada de lidar com dinheiro, como que eu faço? Chegou nesse momento em Capão Bonito, uma moça, uma família que veio, o marido era engenheiro e veio construir a fábrica de cimento do Ribeirão. Ela era formada em secretariado, ela tinha os filhos em idade de pré-escola, de jardim. Ela me procurou, falou, eu soube que a senhora quer pôr um jardim, eu posso ajudar, eu também quero. Eu sou formada em secretariado, uma pessoa muito simpática, falante, saiu pela cidade falando, começamos com 30 crianças, fruto do trabalho 30 dela. Já? 30, na garagem da minha casa, da casa do meu pai. Mas aí não tinha a linha da pedagogia Waldorf, não, começamos ali, mas aí que eu ganhei a apostila da doutora Gudrun. Né? Quando foi na despedida lá da tuberculose, ela me deu a apostila. Eu li a apostila, me emocionava, porque muitas das coisas que tinham ali eu já sentia que devia ser daquele jeito, né? Mas eu falei, eu não sou da pedagogia, eu sou da saúde, o que eu vou fazer com isso? Ficou 7 anos guardada na minha estante, a tal da apostila. E aí comecei a olhar a apostila de novo, entendeu? Eu sei que... Então veio a Márcia, uma prima minha assumia a parte de realmente trabalhar com as crianças, né, que eu sozinha não poderia fazer, e o Aldo. Então eu digo que a escola teve um tripé fantástico. O meu marido, a Ana Tércia, essa professora, e a Márcia. Eles deram o alicerce da escola, eles fizeram o alicerce da escola. E aí começou, no fundo do quintal. Depois é que veio para cá, num prédio velho que tinha aí, foi adaptado, depois foram construídas salas realmente E aí, especiais. conforme as crianças foram crescendo, a senhora viu a necessidade de ter os outros anos também, foi assim? Foi, e a minha filha Denise fez pedagogia na PUC, em São Paulo, fez administração escolar, foi para a Alemanha, estudou em Stuttgart, depois veio e montou o fundamental.
Aham. Então foi isso que aconteceu. E a Denise é a que está à frente da madeireira. Na frente da madeireira. Ela é empresária. É muito interessante os caminhos, Muito né? interessante, muito interessante, muito interessante. E aí, assim, isso, aí já estava, quando montou o fundamental, já era da pedagogia, Valdo? Ah, sim. Porque daí, com a apostila, quando eu comecei o jardim no fundo do quintal, eu não tinha ainda muita noção da pedagogia. Depois, quando mudamos para lá, eu comecei a estudar realmente. Fomos para São Paulo, fizemos uma coisa rápida na Clínica Tobias, da doutora Gudrun, sobre a pedagogia. Foram as professoras junto e tal. E daí é que eu fui, em 80, eu tive que ir para São Paulo levar os meus filhos para estudarem lá. Meus filhos estudaram na Rudolf Steiner, em 80. E aí eu fui fazer o seminário de pedagogia Waldorf. E aí eu fiz o seminário de 2 anos. Todos os dias eu ia para a escola. Cada filho ia para uma sala. É no Centro Paulo? Ou é... Não. É ali em Santo Amaro. Em Santo Amaro mesmo. Na Job Lane. Job Lane é que tem a Rudolf Steiner, né? Então, cada filho ia para a sala dele e eu ia feliz da vida para minha sala estudar, porque eu adoro estudar. 2 anos, sabe? 2 anos, durante 2 anos. Então, fiz a pedagogia Waldorf. E enquanto isso, meus filhos também estudaram. Então, daí eu trabalhava com os professores, trazendo os princípios, né? Vamos dar uma interrompidazinha, que aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer tomar uma aguinha? Acho que sim. Acho que é bom, né? Você serve para ela, por favor? É menos que passarinho, abelha é menos ainda. Nem vou contar para o senhor uma coisa. Mas já está gravando. Não, então tira da Não, mas conta e depois eu corto. Eu não vou botar se a senhora não quiser, né? Quinta-feira de manhã, 6h30 da manhã, eu entro na minha sala, que é uma sala muito especial que o meu marido fez para mim, e sento no lugar que eu costumo sentar. Adivinha o que aconteceu? Fui picada por abelhas. 3 picadas. 2 no braço e uma que fui parar no hospital. Aquela abelha que tem a bundinha listada, amarela e preta? Não sei se era essa. 3? 3. Aqui e aqui. Na sala de aula? Na minha sala onde eu trabalho. Na minha sala do trabalho, 6h30 da manhã. Aí eu passei muito mal, fui parar na Santa Casa. Começou a fechar aqui, não? Não fechou, mas a pressão subiu. O corpo inteiro... Formigava, não? Formigava. E aí a vista escureceu. Cheguei lá, injeção. Aí o meu genro fala, foi a comitiva do Chico Abelha que veio visitar você. É a abelha? Pera um pouquinho. Foi agora? Agora, Eu tô pensando que quinta-feira. era lá no curso, lá em São Paulo. Não, agora, quinta-feira. Meu genro falou, nossa, a comitiva veio visitar você. Não, mas por mim pode deixar isso aí, não tem problema. Elas não vão atacar mais só porque a senhora... Achei muito interessante. É o Pedro, o Fernando e eu. Ô, dona Isabel, a senhora pode tomar água? Quer tomar mais um pouquinho? Ô, dona Isabel, no que a pedagogia Waldorf difere dessa mais convencional que a gente conhece, por exemplo, nas escolas públicas, né? Tem algo que me fisgou inteirinha. A pedagogia trabalha para tornar o ser humano fraterno. Isso foi para mim, sabe, o mais importante. Porque começa do jardim, o fazer, usar as mãos, a relação com a natureza, a relação com o outro, tudo feito em grupo. Vamos fazer o pão, vamos dividir o pão, vamos fazer a bolacha. Isso desde o jardim. A arte junto, a pintura, a música, a cante da criança pequena, a flauta. Quer dizer, ao longo de todos os anos, você tem música, você tem arte, você tem apresentação toda semana. As crianças têm que se apresentar, o que estão fazendo em sala de aula. Os outros têm que aprender a ficar quieto e ouvir. Então, isso dá uma estrutura para o ser humano muito diferente, muito diferente. O que me encantou à primeira vista, assim, eu não conheço profundamente, mas o pouco que eu sei é que a disposição na sala de aula é diferente, né? Não tem um professor na frente, os alunos.
E assim, o ritmo, né, do desenvolvimento da criança é respeitado, né? Respeitado, Não é assim, todo mundo vai receber o ABC naquele ano, né? Não, Cada- é respeitado. Cada um vai encontrar o seu tempo O seu de tempo. aprender, é isso? Isso. Então, e isso torna o ser humano mais fraterno. Uhum. Então, a minha pergunta hoje é: eu gostaria muito de saber como os nossos ex-alunos estão no mundo. Ah, mas então, isso é uma questão. Quando eu encontro um ex da Waldorf, eu quero falar, e aí, como é que E aí, foi o que pra que você você? tá? O que você está fazendo na vida? É. Como é o social? Porque assim, a minha busca é transformar cada um no social, entendeu? Uhum. Quer dizer, cada um Preparar pra não ir assim na massa. Cada um com a E nem sua se isolar também, né? individualidade. Individualidade. Dá o seu toque no social. E a senhora entendeu? tem encontrado ex-alunos, não? Além dos seus filhos, né, claro. É. Não tem, eu acho, eu recebi um livro Bom, outro então, dia. desculpa, a senhora não tem rede social, né? Não tenho. Mas talvez a senhora vai ler os comentários aqui e muitos ex-alunos da Waldorf vão assistir o vídeo, eles podem deixar o depoimento. Então convido vocês, ex-alunos da Waldorf, que deixem os seus comentários, depoimento, para pra eu responder saber. essa sua pergunta da dona Isabel. A senhora vai ler os comentários? Claro, se vocês me mandarem, a minha filha Ela pega, vai te ajudar, porque né? eu sou analfabeta. Aham, Em matéria digital. de tecnologia, eu sou Mas analfabeta. por que a senhora fala? Porque eu não sei mexer em botão, me deixa nervosa, eu perco. Eu não guardo mais as coisas, essa é a verdade. O senhor me ensina, na hora eu estou sabendo mas espera depois. aqui, eu acho que essas coisas importantes a senhora guarda. Não, A senhora isso que eu já... prioriza algumas coisas e as outras a senhora acha que é mesmo. Não tem dá, paciência. não dá. Porque a internet hoje, por exemplo, esse vídeo a gente está gravando, vai para o mundo através da internet, né? É uma ferramenta muito poderosa. Sim. Mas o WhatsApp a senhora tem, não tem? O WhatsApp para atender quando me manda as coisas. Mas de repente muda qualquer coisa, eu grito para a Sueli, Sueli, me ajuda. Como que faz? Como é que faz? É muito estressante para mim. Aham. É uma vida que eu não Entendi. aprendi. Mas nem um filminho a senhora não assiste? Aí alguém Na não televisão coloca? eu assisto Aí alguma colocam coisa. na televisão para a senhora, televisão né? eu assisto alguma coisa. E quando a senhora assiste na televisão, o que a senhora pede para assistir? O que a senhora busca? Eu gosto muito das entrevistas da cultura, do Café Filosófico, da Cultura, da Roda Viva. São programas que eu gosto de assistir. Agora tem o não sei o que dos saberes. Não sei. E essas coisas Então eu a senhora gosto. Bem assiste TV focalizada. Cultura. Assisto muito a TV Cultura. Aham, tá certo. E aí dentro da coisa da pedagogia, também dessa coisa do cuidado com os pequenos, né? A senhora assiste também alguma coisa? Né? Agora não mais. Mas assim, eu fiz muitos seminários de pedagogia social. Uhum. E foi o que me ajudou muito no trabalho, porque depois eu trabalhei, além do Vale, né? Trabalhei com o Padre Henrique. No mesmo ano que eu comecei o Vale, eu tive uma noite... O Vale é o nome da escola de Vale vocês Cantado, aqui, né? No mesmo ano que eu comecei o Vale, eu tive uma noite que eu não conseguia dormir. Porque eu pensava, eu vou cuidar de criança que tem comida, que tem roupa, que tem pai, que tem mãe, e as outras, como é que ficam? Aí, alguns dias depois, apareceu o Padre Henrique, um padre holandês, que veio para Capão Bonito para cuidar de criança. Veio aqui na minha casa, falou com meu marido se eu podia ajudá-lo a fundar a associação dele. Que ordem que ele era, a senhora sabe? Não, ele era um padre que Franciscano, veio... não? Não sei, ele veio de Amsterdã. Aham. Ele trabalhava no porto de Amsterdã e queria vir para o Brasil para lidar com crianças carentes. Porque eu já conheci outros padres holandeses que vieram para cá para ir numa situação de mais adversidade, dificuldade, desafio, né? Escolheram lugares pobres e com dificuldade. Ele queria trabalhar com criança e aqui, não sei se vocês sabem, era chamada a Zona da Fome, Nordeste Paulista. Por que isso, a senhora Porque sabe? é pobre mesmo. Porque era pobre mesmo. É uma cidade assim, na época que eu vim para cá, não tinha nada. Mas a terra... Começou a melhorar com os japoneses. Quando veio a colônia japonesa para cá, começou a agricultura e começou... Eles subiram do Vale do Ribeira, será? É isso? Aqui é o alto do Vale do Ribeira. Aqui é o alto. Alto do Vale do Ribeira. Então começou a mudar com os japoneses. Mas antes era uma coisa totalmente parada, totalmente... Mas o que tinha aqui? Porque Não sei. os seus antepassados, o que eles faziam?
O meu avô tinha esse... Meu bisavô plantou aqui, era o dono dessa terra, meu bisavô italiano, né? Ele era o dono disso. Porque aqui era caminho de tropeiro, não era? Caminho de tropeiro, funcionava muito mais como caminho do sul. Tinha hotel. Ah, tá. Porque ela era o caminho do sul, ia lá para Piaí, para Ribeira e vinha para cá, entendeu? Tá. Então, e será que além desse pouso do tropeiro, assim, né? Imagino que eles deviam produzir comida. Não tinha mais nada. Nem porco para servir de comida, nada? Bom, devia ter pequenos, né? Só não tem memória disso, não? Não tem. Disso não. Porque a terra é boa aqui, né? A terra é boa. A terra então, é boa. Por que, agora, que era pobre? Essa região aqui que o meu pai plantou eucalipto, era terra só de barba de bode. Sei. Isso é que tinha aqui no campo. E o eucalipto se deu muito bem no barba de bode, viu? Então, foram 300 alqueires de eucalipto. Ok, bom, você estava no padre holandês, né, que veio... Que veio conversar com o meu marido. E nesse momento, a minha filha Denise tinha 9 anos. Ela resolveu fazer um café para servir para o padre, né? E fez o café. Tinha 9 anos? A Denise tinha 9 anos, de 74. E serviu para o padre, ele acertou os pontos com a hora que eu podia ajudar. Então eu pude ir lá ajudar o Padre Henrique, começar a obra dele. Trabalhei durante 5 anos como voluntária na obra dele. Saí para ir para São Paulo. Comecei em 74 e saí em 79, porque em 80 eu fui para São Paulo. E então começamos o trabalho lá. Trabalhei com ele durante 5 anos, preparando o pessoal para cuidar das crianças, ajudando a montar a aldeia, que ia receber as crianças com desnutrição, que ele queria trabalhar. As crianças morriam de desidratação e de desnutrição aqui. A taxa de mortalidade era o dobro do estado de São Paulo. O dobro? O dobro. Isso martelou na minha cabeça também, desde que eu cheguei. Sim. Né? Logo que eu cheguei e que vi aquele esgoto correndo, fui atrás das autoridades sanitárias. Eles disseram, nós não temos força de lei. Nós sabemos, mas nós não temos força de lei. Fui atrás do prefeito. O prefeito falou, imagina se eu vou fazer esgoto que é embaixo da terra e ninguém vê. Falei para ele, por isso não, o senhor pode fazer uma tubulação aérea e todo mundo vai saber que o senhor está cuidando da cidade, da saúde dos seus municípios. Briguei com ele. Briguei. Tubulação aérea, isso é bom. Bombear o negócio, o esgoto lá para cima e todo mundo vê. Transparente seria mais legal, dá para ver. Exatamente. Que horror. Muita briga, briguei muito. Bom, então eu ajudei o Padre Henrique durante esse tempo. Depois voltei, em 80, fiz o seminário em 82, 83, e mandei uma professora fazer o seminário de pedagogia em São Paulo e eu fiquei aqui na escola, né? E depois, em 94, começamos o CREAR. O CREAR era uma outra entidade social, vale a pena o senhor ir lá conhecer. Viu? Vale a pena, você já conhece? Já conhece? Isso tudo é paralelo ao poder público, não é? Não é do iniciativa. É iniciativa do Centro Sociedade Espírita. Civil. Essa aí foi do Centro Espírita. Por quê? Esse prefeito com quem eu briguei ele doou terrenos para todas as pessoas que quisessem vir morar em Capão Bonito, em cima do lixão da cidade. Do lixão. Não tinha água nem esgoto. As casas eram de papelite. O que é papelite? Essa coisa aqui do caixa de leite. Ah, sei. Aquelas coisas assim. E aquela, como chama? Que tira a primeira coisa da madeira, tira. Costaneira. Costaneira. Ah, mas ele deu casas desse jeito? As pessoas vinham e faziam casas assim. Cada uma fazia o que podia. Então imagine o que acontecia com as crianças. Quando o Centro Espírita começou a se movimentar, porque havia muita violência nesse bairro, né? Muita violência. E eles começaram primeiro a fazer uma sopa aos sábados lá numa escola. E fomos vendo que não adiantava nada, porque as crianças vinham tomar sopa, né, Sueli? A Sueli participou disso. Mas as crianças estavam lá com o pé cheio de bicho de pé, que deformava o pé.
As cabeças, assim, a gente passava a mão, tinha crosta. Quando nós começamos a cuidar, tinha berne embaixo das crostas, né? A barriga desse tamanho. Então, uma situação assim, não resolve a tal da sopa. Vamos fazer uma creche. Aí me chamaram. Quando eles resolveram fazer a creche, me chamaram. Aí nós começamos a conversar, juntamos diversos profissionais, né, aqui no Vale, fazíamos reuniões para saber como é que nós íamos fazer. A gente sabia lidar com a criança, mas não sabia como conseguir verba para começar a fazer. Mas no fim começamos com cara e a coragem, as pessoas saindo na rua buscando alimentos, né? Nesse momento surge uma pessoa me procurando, que o marido ia trabalhar na Votorantim, numa fazenda aí, fica 30 quilômetros daqui, se ela fosse voltar seriam 60 quilômetros. Se eu não tinha um trabalho para ela, porque ela era assistente social, trabalhou já em creche, veio de Goiás, não sei o que, eu falei, meu Deus! Aí entregamos o papel para ela. Ela ficou 1 ano em Capão Bonito, ele aprontou toda a papelada e nós pudemos começar a receber dinheiro para organizar, né? Isso existe até hoje, esse criado? Existe, está com quase 70, foi 94, está com 30 anos. Vá lá ver, vale a pena. Então é junto da lagoa de decantação do esgoto da cidade. Mas você entra lá, é outro ambiente, né? É outro clima, é outra energia. E o meu marido ajudou a construir as salas das mesmas maneiras como ele construiu daqui. Entendeu? Ele participou. E trabalhei muito lá, preparei o pessoal para trabalhar com as crianças. Trabalhamos com creche e as crianças chegavam, não dava para fazer educação, era só cuidar das feridas, das orelhas que escorriam uma coisa fedida da orelha, né? E bicho saindo pelo nariz, saindo pela orelha, e criança morrendo com entupimento de ascaris. Isso foi que ano? Foi 94. 94. Acho que é por ali. Um pouco antes deve ser nesse período. Eu sei que hoje você vai lá, a realidade é outra. As crianças estão lindas, maravilhosas, os cabelos lindos, mas trabalhando com adolescente também. Legal. Isso ainda é a mesma orientação do Centro Espírita? Não. O Centro Espírita foi só no começo. Foi só no começo. E eu que permaneci muitos hoje anos. o que é? Uma ONG, uma associação? É uma associação particular. Legal. Quem nos ajudou muito e sustentou foi a Alemanha. Ah, tá. Foi a Alemanha que sustentou Deu uma verba. Ele sustentou. Porque o que aconteceu? Uma das pessoas que veio trabalhar conosco era da Alemanha. E ele tinha cuidado muito bem do filho de um industrial lá da Alemanha. E quando ele voltou, o industrial queria ajudar. E aí passou. Então tem uma alemã que toma conta. Vem estagiários alemães jovens fazer estágio aqui, entendeu? No CREAR. Então você vê os alemães com sandália de dedo, comendo arroz com feijão e macarrão. A coisa mais estranha, né? Mas eles têm uma relação com a Alemanha. Aqui. Eu sei que atualmente a Alemanha não ajuda mais, porque já ajudou muito, mas continua funcionando lá. E o poder público não participa de nenhuma maneira nisso? Já participou, mas atualmente eles tiveram que parar a creche, porque não tinha como manter a creche. Então eles alugaram a parte da creche para a prefeitura, para poder sustentar outro trabalho com adolescente. Entendi. Tá. Eles até vieram conversar comigo. A moça que a dirige lá não queria desfazer a creche. Eu disse, mas hoje a criança pequena está muito bem assistida, tem outras creches na vila. Quem está à deriva é o adolescente, à mercê da droga. Tá. Então ele é que está precisando, né? Então eles alugaram essa parte para a prefeitura e com o dinheiro eles estão sustentando o trabalho com adolescentes. Entendi. Dona Isabel, eu tenho conversado com muita gente e eu percebo que a sociedade civil está se organizando, né? E não esperando mais o poder público. Quando dá para pedir alguma coisa, pede, mas assim, o poder público já não tem a iniciativa de fazer mais, né? Não. A senhora tem percebido isso também? Por tudo que a senhora falou, a senhora fez isso, a senhora viveu isso aí, eu né? vivi. A senhora tem esperança que
o poder público vai em algum momento Não sei. voltar Os interesses são tão diferentes, Sim. né? Sabe, A pergunta é, a senhora tem esperança, de alguma maneira, que essa situação... não, porque o que eu estou vendo no mundo hoje, violência, violência, violência. Eu não vejo outra coisa. E o que a gente pode fazer como indivíduo? Começar com o recém-nascido. Cuidar para que o recém-nascido se sinta bem nesse mundo. Porque quando ele não se sente bem, a violência começa. Tem um professor de pediatria em Brasília, da Universidade de Brasília. As sementes da violência são plantadas no ser humano nos 3 primeiros anos de vida. Então veja, é lá no recém-nascido que nós temos que começar. Então a senhora tem uma esperança mais para adiante. Se eu catar aquela criança, se ela for amada, ela aprende a amar. Se ela não for amada, ela não aprende a amar. Não adianta. Ô, dona Isabel, a senhora se arrepende de alguma coisa que a senhora fez na vida? Ou a senhora viveria tudo de novo, do mesmo jeito? Eu viveria tudo de novo. Ai, que bom. Eu gosto quando a pessoa fala isso. Eu viveria tudo de novo. Eu trabalhei na saúde. Baixei a mortalidade infantil, 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho, baixou 50% da mortalidade infantil. Mas foi uma luta. E aí eu briguei com os homens, briguei com o médico, enfrentei, só faltava me matar. Entendeu? Mas se fosse um familiar meu, eu me enfiava na toca. Olha só. Interessante isso, né? Muito esse comportamento. É para a senhora analisar, né? Mas com a ajuda das minhas filhas eu estou respirando e enfrentando as situações, enfrentando os meus familiares, homens. Senhora, falando em familiar, a senhora já conhece a constelação familiar, não? Conheço. Já fez alguns? Estou para fazer. Tá para fazer? Opa! Está para fazer. Estou para fazer. Interessante. Se achar alguém que conduza a experiência, porque depende de quem está conduzindo, né? Senti agora. Vá bem recomendada, que alguém que recomende bem. É interessante. Legal. Ô, dona Isabel, acho que a nossa conversa é essa. Não sei se a senhora quer colocar mais alguma coisa. Eu gostaria só de pôr os princípios da minha vida. Ótimo. Então eu sinto que a gratidão foi a bússola que norteou a minha vida. Eu fico muito feliz quando estou trabalhando como voluntária. Muito feliz. Eu me sinto voando. Outro princípio é a sinceridade de propósitos. Quando tem a sinceridade de propósitos, a providência traz aquilo que você precisa. E como que faz para a gente saber qual é o nosso propósito? A senhora tem uma fórmula? É olhar para dentro. É o encontro consigo mesmo. Consigo mesmo, então, mas assim, a gente consegue acessar facilmente quem a gente é para... Não sei, talvez eu não tenha... Talvez a senhora tenha uma vida interior que facilite isso, né? Eu acho que assim, hoje tudo chama o ser humano para fora. Sim. Ele desconecta de quem ele é. E aí vem a depressão, o suicídio, tarará, tarará, tarará. E o que nós precisamos fazer é fazer o movimento do 8. Como é que é o 8? Vou para fora, passo no meu centro, vou para fora, passo no meu centro, vou para fora, passo no meu centro. Infinitamente. Infinitamente. É a lemniscata. Desenha a lemniscata que vocês se encontram. Não posso parar lá fora, não posso parar no centro. O exercício é esse. Vamos desenhar a lemniscata. A lemniscata. Desenha a lemniscata. É fantástica a lemniscata. Com a mão direita ou com a mão esquerda? Com o olho fechado e com o olho aberto. Com o olho aberto, de qualquer jeito. Desenha. Porque a lemniscata... Eu quero que o mundo olhe para dentro também. Eu tenho essa coisa, né? Claro. E o que eu senti ao longo da minha vida é assim. Quando eu quero uma coisa, eu acredito, eu não posso determinar o tempo que ela vai acontecer.
Em 68, a mortalidade infantil começou a me incomodar. Em 97, eu trabalhei na mortalidade infantil e reduzi 50%. Olha o tempo, de 68 para 97. Mas aquilo estava vivo em mim o tempo inteiro, martelando. Sim. Colocou Assim, em andamento já. Não sei quando vai acontecer, mas eu estou... existe uma verdade dentro de mim. Sim, legal. Existe uma verdade. E agora o que aconteceu? Eu estava fazendo essas bonequinhas e pensando, como eu vou divulgar isso? Pronto. Como eu vou divulgar? O senhor apareceu. Entendeu? Vocês entenderam como é que funciona? Que legal. Bota a intenção. Não, e mantenha aquilo vivo. Aquilo é uma verdade. Vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Então essa foi a última que aconteceu. Porque aconteceu Fora muitas as abelhas vezes. aí, né? Que vieram avisar a senhora. Vieram avisar, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Legal. É isso, dona Isabel? Eu sou muito grata ao Senhor. Igualmente. Eu sou grata a quem me trouxe aqui, quem proporcionou esse encontro. Se eu conseguir atingir as crianças, isso vai ser muito bom. Que bom. Vamos trazer mais paz para o mundo? Sim, sim. Essa é a nossa intenção, né? É. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Posso dar um abraço na senhora? Pode, claro. A senhora fica aí mesmo, fica aí mesmo. Eu consigo chegar aí. Obrigado, viu? Obrigada. Foi um encontro muito bom. A providência trouxe você Pois é. para divulgar isso aqui. Olhe bem. Que bom que eu posso ser esse canal, né? Eu gostei que as muito. pessoas acreditem nisso e façam, né? Eu tenho sempre uma expectativa, né? Que eu não sei o que vai acontecer. Então gera uma certa... Aí eu pergunto pro Fernando, mas quem que é a dona Isabel? Ele não consegue me dar o quadro? Eu quero saber mais. Ele falou, não, tá tudo certo, vai dar certo na hora. E realmente, foi muito bom. Muito bom.